Boa noite a todos. Começamos a nossa sala de bate-papo hoje com o Padre João Geraldo, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, da Gávea, né? E que veio nos dar o prazer de falar sobre a vida dos servos de Deus, Zélia e Jerônimo. Boa noite, Padre. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, por esta oportunidade de poder trazer ao conhecimento do público, desses servos de Deus, deste casal maravilhoso, que a Igreja do Rio está descobrindo e que nós temos a oportunidade de sermos premiados, agraciados, através lá pela nossa paróquia, de ser o expoente e o anúncio deste casal. Para começarmos, para a gente entender melhor, o que é um processo de beatificação? Uma vez a comunidade reconhecendo, no caso uma comunidade, reconhecendo as virtudes heróicas de alguém, ela se manifesta perante a Igreja com o intuito de querer anunciar esta pessoa como uma referência pela sua vida terrena. Então, por esse motivo, ela encaminha para um setor da Igreja, que aqui no Rio especificamente foi criado até uma secretaria para a causa dos santos, então com o intuito de manifestar publicamente a vida daquela pessoa. A Igreja, ela solicita de que isso seja feito através de uma associação de fiéis. Ela tem uma personalidade jurídica, é criada com esta finalidade de arrecadar não somente fundos, para mostrar, porque tudo isso é um processo que leva muito tempo e uma pesquisa, consequentemente, porque você tem que levantar todos os dados da vida daquela pessoa. No nosso caso aqui nós temos em duplicidade, porque temos um casal, e sobretudo por causa de Zélia, porque Zélia, ela era uma mulher muito culta, ela falava 5 línguas, e por esse motivo ela escreveu muitas cartas, escreveu muitos documentos, e então é necessário, tem que ser analisado cada documento, cada carta que ela escreveu, para ver se ela não cometeu nenhum deslize na fé, se não houve nenhuma heresia, Então, e isso tudo tem que ser transliterado, tem que ser traduzido para ser enviado para o Vaticano, enfim. Então, esse grupo de fiéis, essa que nós aqui denominaremos a partir de agora de associação, ela vai se encarregar justo de encaminhar todo este processo. Então, o primeiro processo da Igreja, uma vez que ela recebe e o acata, ela vai declará-los como sendo servos. Eles já se tornam bem-aventurados a partir daí. E a Igreja, uma vez tendo esta liberação concedida tanto pelo Vaticano, como também pelo arcebispo local, primeiramente deve ser dado pelo arcebispo local, que daí ele encaminha para o Vaticano. Uma vez obtido, daí então já se pode ter a devoção pública particular, no local, justamente para eles. Então, essa devoção particular, ela foi tida num primeiro momento apenas na arquidiocese. No momento que ela é reconhecida pelo Vaticano, que se tornam servos, são declarados servos, essa devoção já ultrapassa, inclusive, as fronteiras propriamente dos limites da arquidiocese. E depois, então, o processo vai continuar até para eles serem declarados beatos, como foi o caso recentemente da Ninha Chica, e só mais tarde haverá um outro processo que será em que eles serão declarados santos. E para cada etapa dessas existe todo
um momento especial e, sobretudo, se procura analisar a questão de milagres, né? Tem que ter um milagre especificamente reconhecido cientificamente que a igreja possa reconhecer. Atualmente, a igreja ela não está tão voltada tanto para essa questão do milagre em si, né? Para haver o reconhecimento, mas por questão das virtudes da pessoa, né? Da vivência cristã durante a vida terrena dela, e que possa ser um marco e uma referência, portanto, para a igreja de modo geral. O senhor pode citar alguma dessas virtudes que foi encontrada nesse casal especificamente, para que esse processo tenha dado início? Algumas virtudes que possam servir de exemplo para a gente? Entre muitas virtudes, sem dúvida alguma, que este casal nos apresenta, uma delas é o amor incondicional da Igreja de Cristo. Eles tiveram um amor extraordinário por isso. E o maior exemplo é a entrega de todos os seus filhos à vida consagrada, né? Mas talvez poderíamos ainda salientar de que uma grande virtude deste casal é eles terem vivido o sacramento matrimonial na intensidade da vida vocacional ao qual eles foram chamados. Eles podem, então, ser exemplos hoje para os casais de hoje. Certamente, certamente. Inclusive, os pedidos que nós temos lá ao lado do túmulo hoje da Zélia e do Jerônimo, onde se encontram as relíquias deles, lá na igreja Nossa Senhora da Conceição, na Gávea, temos um livro do lado de onde se fazem os pedidos, né? E a maior parte dos pedidos são justamente para as famílias. Eu penso de que é difícil hoje uma família que não tenha um problema. Né? Então, todo mundo quer uma solução. Eu acho de que esses intercessores que a igreja está nos oferecendo chegaram num momento muito preciso, né? É para o casal que está se separando, é para o filho que tomou um caminho diferenciado dos pais, enfim, ou até mesmo são doenças, né, que precisam serem eliminadas para ter uma harmonia na própria família e assim por diante. Então, de modo geral, os pedidos são todos eles voltados para as famílias. E por quê? Por que escolher o casal Zélia e Jerônimo para ser levado aos altares? Como exemplo, assim, o que motivou a associação, no caso, né, que primeiro foi a associação que levou a igreja, não foi assim como o senhor relatou? O que motivou a essa escolha, né? O que você, o que deu a ideia? Não, vamos sugerir que sejam eles. Olha, para falar a verdade, nem nós sabíamos que seria um casal. A história começa assim. Uma paroquiana nossa, já idosa, que seria a sobrinha neta da Zélia, ela me procurou um dia para me falar justamente da Zélia. Uma história que eu, a princípio, achei meio estranho. E depois ela, então, já tinha até um livro lançado sobre a vida da Zélia, porque por volta dos anos 30, 40, houve todo um processo que foi encaminhado, né, sobre a beatificação da Zélia. E então, ela me trouxe essa história de que quando ela era menina, ela teve uma doença, foi o Krupp, né? Então ela estava com placas, né, em toda a sua garganta, e o médico fez de tudo aquilo que era possível para curá-la. E então, ela disse que o médico chamou a mãe dela e disse: olha, a senhora tem fé? Sim, a mãe falou. Disse assim: olha, então comece a rezar. Não tem, o que a medicina tinha que fazer já tá feito.
E a menina, né, então estava sobre o leito, em estado febril constante, né, já praticamente já nas últimas, e a mãe começou, sentada numa cadeira do lado, começou a rezar para a Zélia, que a família já tinha essa devoção justamente a esta pessoa, né, ligada diretamente a elas, que era chamada de Irmã Zélia, porque ela morre assim, inclusive como religiosa. Depois, oportunamente, falaremos sobre este fato. E então, a mãe acaba adormecendo, rezando o terço, pedindo a intercessão da Zélia. Quando a mãe se acorda, ela diz que, durante o momento que a mãe está adormecida, ela tem um sonho, ela vê a própria Zélia aparecer para ela e diz que ela iria ajudar a filha dela. E quando ela se acorda, as placas da menina foram vomitadas, estão para o lado de fora, e a menina está bem, ficou curada, né, extraordinariamente curada. Então ela ficou com uma devoção muito grande, essa senhora, né, e ela ficou com uma devoção muito grande a Zélia, e começou aí rezava para ela, enfim, até que por fim acabou se esquecendo. E ela disse que agora recentemente, né, ela se lembrou, ela se acordou no meio da noite, um dia, e se lembrou deste fato. E ela disse, mas por que isto? Por que eu tenho que me lembrar dessa história? E ela ficou preocupada com aquela situação, ela ficou angustiada com isso e veio e me trouxe essa história. E ela começou a me contar, enfim, o fato, e aquilo me chamou muito a atenção, sobretudo pelo fato de ela ter tido 13 filhos, os 4 morreram, ainda crianças, né, considerando a situação da época, né, e os 9 filhos que restaram, 3 rapazes e 6 moças, foram todos consagrados para Deus, 3 padres e 6 freiras. E ela, mais tarde, também vai entrar no convento e realizar um sonho dela, que era ser religiosa. Então, ela morre, nos 2 últimos anos dela, viver dentro de uma clausura, e morre como religiosa. Então, só isto em si já era suficiente para essa mulher já receber, né, como esposa, como mãe, como religiosa. É uma vida ímpar, singular, extraordinária. Não tem nada de tão fabuloso, né, nesse sentido. E então, veio para nós, daí eu comecei a fazer a pesquisa. No entanto, algo começou a me preocupar, porque como havia um processo para a Zélia e simplesmente ficou interrompido, eu comecei a ficar preocupado. O que foi descoberto da Zélia que simplesmente foi contrário, portanto, à fé cristã, ou que de repente é alguma coisa que não que ela tenha cometido, de que não tenha sido possível, né, ela ter sido declarada lá pelos anos 50, 60, né, do século passado, de ter sido declarada uma santa. Simplesmente o processo dela ficou paralisado. À medida que ia estudando mais sobre a vida dela, eu não encontrava defeito nenhum, heresia nenhuma, problemas nenhum na vida de Zélia, e aquilo era estranho. Por que razão que então estava paralisado? Só ficamos sabendo a verdadeira razão disto quando os postuladores da causa que vão assumir da Zélia, que vieram de Roma especificamente, eles, olhando para a vida dela, eles disseram: procurem pelo marido porque ele também é santo. Nós nem sequer tínhamos pensado no marido, nem sabia o nome dele.
Daí eu disse assim, procure pelo marido que ele é santo. Porque não é possível que uma mulher, em pleno século XIX, numa sociedade patriarcal, né? E que ela tenha tido tanta expressão, tanta força e que tenha conseguido levar os seus 9 filhos para a vida religiosa. E sobretudo porque era um casal de grandes posses. Porque o Zélia e Jerônimo, o Jerônimo, quando se casou com a Zélia, ganhou do pai uma fazenda de 800 alqueires de terra, onde ele foi ser um grande plantador de café. Então, qual o pai que não quer ver o seu filho dando continuidade, né, àquela obra? E vendo todos os filhos entrando para o convento ou para os seminários e vendo de que a sua geração iria terminar ali, né, deveria ser muito difícil realmente, né? E analisando daí a vida do Jerônimo, a gente percebeu que de fato ele era um homem muito santo, muito santo. Então, aí que a gente entendeu por que Zélia não tinha paralisado o processo dela. Era porque Deus queria o casal, não queria somente ela, queria os dois. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não importa se levou 60 anos, 70 anos depois para chegar a este conhecimento. É porque certamente a nossa sociedade estava precisando da presença de um casal, como Zélia e Jerônimo, para ser apresentado neste momento, não nos anos 50. Então, hoje a sociedade que passa por uma crise institucional, por uma crise familiar, ela tem necessidade de cultuar um valor sobre a família, como este casal está nos apresentando. E de que forma eles podem ser exemplo de casal? Quais as atitudes que eles tinham que podem nos remeter, que nós hoje podemos imitá-los, como casal, como pai e mãe? Olha, eu acredito que os filhos não descobriram a vocação sem ter um espelho dentro de casa. Então, certamente, a vida do casal foi fundamental. A vida cristã daquele casal foi fundamental para inspirar a vocação daqueles filhos. Então, eis aí a razão que ele motivou, portanto, a eles. E certamente a vida também da Zélia e do Jerônimo, como marido, como mulher, porque era um amor, lendo hoje as cartas, né, que ambos escreviam um para o outro, a gente percebe o amor que eles tinham um pelo outro. Quando nós falamos de amor cristão, a gente pensa muito num amor platônico, né, que é um amor superficial, enfim. Mas aqui a gente percebe que o casal tinha um amor carnal, um amor verdadeiro, por onde passava a graça de Deus, passava o amor de Deus na vida deles. Então o sacramento se realizava verdadeiramente na vida deles. E eles se abriram à vocação para o qual eles estavam destinados. A vocação deles era viver como marido e como mulher. E eles, portanto, vivenciavam isso no dia a dia, dizendo um para o outro, através de gestos concretos, visíveis. Além disto, também é a vida caritativa que o próprio casal levava, dando um testemunho, portanto, da vida cristã. Então, não era apenas eles não viviam, digamos assim, de um modo subjetivo da fé cristã. A fé cristã para eles era um fato na vida cotidiana, era um acontecimento. A fé cristã para eles era uma realidade que deveria ser manifestada, portanto, tanto dentro de casa como no próprio campo, na fazenda, com os fazendeiros próximos a eles, na sociedade que eles frequentavam a alta corte, o império, né? Então, o senhor havia falado que ela era prima de Duque de Caxias, né? Sim, ela foi prima de Duque de Caxias, inclusive.
inclusive, né? E era de uma família de visconde, viscondessas, então era de gente muito importante. E de modo de que, então, a gente pensa, eu penso que talvez vivenciar a fé cristã numa condição humilde, talvez seja mais fácil, de repente, do que vivenciar dentro de um estilo como eles viviam. Imagine de que era uma sociedade que nós sabemos de que estava enfrentando um momento muito difícil. O século XIX, dentro da história, no mundo todo, era um momento difícil, porque as correntes iluministas, né, o racionalismo, o ataque à igreja era muito forte. E esse casal vivenciar justamente isto, e dentro de um sistema totalmente contrário àquilo que pudesse se desenvolver, isto era uma coisa realmente extraordinária. Com certeza eles deveriam incomodar muita gente. Como hoje também a mesma dificuldade, por isso como o senhor citou, a necessidade de hoje ter um casal de exemplo para a gente, né? Eu acho que também é muito importante a gente salientar, porque quando a gente pensa na cidade do Rio de Janeiro, a gente pensa logo em samba, né? Pensa em futebol, praia, né? Uma porção de coisas, e não pensa de que seja possível viver, né, de forma cristã. Talvez para muitos deve ser inimaginável ter um grupo como vocês vivenciando a fé cristã num lugar como este, né? Então seja uma coisa estranha, né? Assim, então, de repente, até nós podemos até ser estranhos para o mundo. Então, apresentar de que é possível, sim, viver a fé cristã, né? E em qualquer momento, em qualquer época, não é um problema. É um desafio, é bem verdade, mas simplesmente basta querer. A própria Igreja do Rio, ela vem descobrindo, né, outros tantos mais. Temos aí o exemplo da Odetinha, e mais recentemente do Guido, do jovem seminarista, né, que é mais atual. Portanto, ou seja, não importa se é do século XIX, se é do século XX, não importa se foi do primeiro século, ou se foi do quinto século, ou se é do atual. Ou seja, o que nós podemos afirmar é o seguinte: a fé cristã é uma realidade. É possível ser vivenciada em qualquer época, em qualquer momento. E o senhor falava também sobre, eles têm relatos, né, da relação, eles escreviam cartas entre si, né, demonstrando afeição, amor entre eles, né, e dos filhos. Sim, eles eram verdadeiramente apaixonados um pelo outro, né? Então, a Zélia, inclusive, ela escreveu, ela era uma poetisa, né? Então ela fez muitos poemas para o Jerônimo, né? Inclusive tem um poema lindíssimo, né, que ela fez para o Jerônimo. E até inclusive no relato que nós temos, diz que quando ela tomou conhecimento da morte do Jerônimo, ela estava retornando de uma viagem que ela tinha feito para o Nordeste, onde ela foi visitar as filhas que estavam no convento de lá. Então ela ficou 3 meses lá no Nordeste. Naquela época as viagens eram longas, enfim, e tinha que fazer de navio, e foi como ela veio, parou aí no porto do Rio, e ela estranhou que o Jerônimo não veio buscá-la. E então foi um tio que foi apanhá-la. E ele não falou nada para ela, disse que o Jerônimo estava doente, enfim. Ele a levou para a casa do pai, que ficava no alto da Boa Vista. E lá, o pai então comunica a Zélia que o Jerônimo havia falecido. Ela se prostra, cai de joelhos
e diz assim: meu Jerônimo, por que não me esperastes? Assim, um coração partido, um coração amante, verdadeiramente amante, né? Um coração de mulher, de esposa, de mãe, que queria ter visto pela última vez, pelo menos, o seu esposo, o seu amado esposo. Então mostra o quanto ela realmente o amava verdadeiramente, né? E Zélia, aí ela vai realizar um sonho mais tarde, porque ela já havia até inclusive uma proposta entre o Jerônimo e a Zélia de se consagrarem também para Deus. O Jerônimo, ele era da ordem terceira dos franciscanos, era oblato, e a Zélia, desde criança, tinha o desejo de ser freira. Então, quis a vontade divina de que ela conhecesse o Jerônimo, se santificasse ao lado dele, e gerando esses filhos também que foram dados para a igreja. E então, mas havia uma proposta deles, do Jerônimo já havia intencionado isto para a Zélia, deles venderem os bens que tinham e os dois se consagrarem. Ela concretizou a vontade dele. Ela acaba também. se concretizando, tanto de que ela, por fim, a Zélia, ela ainda ficou um tempo cuidando do pai, que já estava idoso. Então ela acaba não realizando logo de imediato este sonho, né? E depois que o pai morre, é aí então que os filhos já estavam todos já encaminhados nas instituições religiosas, é que ela resolve então entrar num convento. Ela vai entrar num convento, num convento de religiosas enclausuradas. Ou seja, ela entra para lá e não vai mais sair. Né? O mundo dela vai se encerrar ali. Então, ela vende a fazenda, vende todos os bens, uma boa parte ela vai doar para as congregações dos filhos, e outra parte ela vai doar para os pobres. Ou seja, ela vai entrar no convento sem nada, completamente pobre. Uma mulher que teve tudo na vida, né, praticamente. A noite que antecedia a entrada dela no convento, ela não tinha onde dormir. Ela teve que ser amparada por um primo, na casa de um primo, porque ela não tinha para onde ir. Deixa a gente sem palavras, né? Bem, eles são o primeiro casal, o casal a ser beatificado? Ou existem outros casais? Não, existem, que nós temos conhecimento, são dois casais. Os pais da Santa Teresinha, depois tem um casal italiano, e esperamos que seja esse o próximo, né? Então, numa história de 2000 anos da Igreja Cristã, é um fato praticamente inédito. E sem dúvida alguma, o Rio de Janeiro está sendo premiado por isso, né? A Igreja do Rio. Porque se conseguirmos a beatificação deste casal, nós vamos ter o primeiro casal do Brasil. Não tem nenhum fato parecido assim. Eu soube de que há alguns casos por aí, né, mas não com esta com toda esta ênfase, né, que está sendo dada a Zélia e ao Jerônimo. E mais ainda, será o primeiro casal das Américas. Nós seremos pioneiros, imagina, olha o que Deus quer nos dizer, o que Deus quer dizer para a Igreja do Rio. Imagina, daqui ser luz para as Américas, como referência para as famílias. Nossa responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, né? E justamente de onde menos poderia se esperar.
da cidade, do carnaval, do samba, do futebol, de tudo, menos um casal santo. Servir para o mundo, imagina. Lá fora vocês têm que ver a ideia que fazem do Brasil e sobretudo do Rio. É uma coisa fantástica isso, né? Mas é assim, Deus faz surgir, de onde menos se espera, é dali que sai. Eles tinham escravos, né, na sua fazenda. E como é que era essa relação deles com os escravos? Eu diria serviçais, porque é claro que considerando a época, eles serão, não tem uma outra nomenclatura que não seja de escravos. No entanto, não quer dizer de que eles fossem tratados como escravos. Eles tinham liberdade. Sabemos, né, de que eles eram remunerados, tinham habitações, tinha um ambulatório que a Zélia e os filhos cuidavam para tratar justamente deles. Era em torno de 400, né, o número desses serviçais que estavam, portanto, dentro da fazenda. No entanto, quando hoje se fala justamente de escravos, se fica sempre naquela preocupação, né? E eu confesso que eu também, quando eu soube de que eles tinham essa quantidade de escravos na fazenda, eu fiquei muito preocupado. Eu disse, bom, se eles têm escravos, não são santos. Né? Então, assim, daí fizemos um estudo também sobre isto e foi aí que percebemos justamente essa série de virtudes da parte deles, no trato como eles faziam com esses serviçais dentro da fazenda. Sabemos que, por exemplo, quando o Jerônimo tinha conhecimento de que alguém da família que morava com eles tinha um parente de que estava numa outra fazenda como escravo, ele ia lá, comprava e trazia para a fazenda para ficar com a família. Numa pesquisa que mandamos fazer nos livros de batismo, lá na igreja na própria fazenda, que foi construída até pelo Jerônimo, inclusive, na cidade, lá próxima da fazenda, lá nos livros se constatou de que muitos filhos dos escravos que eram da fazenda do Jerônimo levavam o sobrenome dele, porque era um modo de dar alforria para aquela criança, ou seja, ela nascia livre, né? Então é uma forma já de mostrar o cuidado que eles tinham. Nós recebemos algumas críticas, né, até no nosso Face, depois em alguns artigos que eu vi por aí, falando de que a igreja estava levando a um processo de beatificação um casal de escravagistas. Eles não eram escravagistas e nem escravocratas. O escravocrata é o sistema, é aquele que trabalha dentro do sistema, né, que defende a escravidão. O escravagista é aquele que usufrui e explora o trabalho do escravo, né? Eles não eram abolicionistas, porque eles também não eram políticos. Portanto, o gesto deles era um gesto caritativo, era um gesto cristão, era um desejo de viver o Evangelho no dia a dia,
Tanto de que eles não começavam o trabalho dentro da fazenda sem se reunir no coreto e fazer as orações. E eles tinham ainda a preocupação de levar a Santa Missa para a fazenda para que eles participassem. E a Zélia se preocupava na educação, na catequese das crianças. Ela dos filhos, justamente daqueles que estavam lá, que trabalhavam com eles. Então, existe também uma tese na UERJ, né, que fala de uma possível das fazendas que seriam pré-abolicionistas, que colaboraram antes da abolição ser decretada no Brasil, embora o Brasil tenha sido o último país do mundo a decretar a abolição da escravidão. Então tem uma tese de que cita a fazenda Santa Fé, a fazenda Santa Fé, que era justamente a deles, e que mostrava de que eles colaboraram justamente nisto. Além disto, nós sabemos de que a Zélia era confidente da princesa Isabel. Então, certamente, ela também deve ter recebido a influência justamente dela. Então, dizer de que eles eram escravagistas é ignorar os fatos históricos. Nós não temos como deixar de dizer assim, mas eram escravos que estavam na fazenda. Nós temos que entender a questão cultural. Nós estamos numa época. É a mesma coisa que dizer assim, hoje, por exemplo, ninguém fala em empregada doméstica. Se fala na secretária. Houve uma mudança de nomenclatura. Né? Então parece até soa mal, né? Por dizer assim, eu tenho uma empregada doméstica, né? Parece que você está rebaixando alguém. Não, é uma mudança de nomenclatura. O que importa é a forma como você trata o ser humano. E Zélia e Jerônimo sabiam que diante deles estavam filhos de Deus e os consideravam como tais. E por isso davam a eles a condição de dignidade humana. Tem uma pergunta ali atrás. Bom, boa noite, padre. Meu nome é Gustavo, eu sou da Nossa Senhora da Saúde, a paróquia. É só para tecer só um comentário bem rápido sobre esse caso de escravo, né, de santos em tempo de escravidão. Como o senhor disse, eles estão inseridos na cultura do tempo, mas assim, para nós que somos da igreja mesmo, acho que é ponto pacífico que regimes de servidão ao longo do tempo, eles evoluem e há santos e patriarcas que foram servidos por escravo, né? Você falar que Jacó teve escravo, que Moisés no Egito teve serviçais, etc. Muito bem lembrado. Exatamente. É só para deixar bem claro que isso é totalmente possível, como o senhor falou, é o tratamento. O próprio, nas cartas que sejam que os escravos tratem bem aos seus senhores, aos seus senhores. E até progenitura forçada, outra coisa, é realmente... É um desconhecimento histórico. Exatamente. Tá? Seria uma ignorância histórica. Mas, na verdade, isso é querer levantar poeira onde não existe. Exatamente. E os santos usam isso para evangelizar as pessoas que estão, né, ao redor, né? Os próprios patrões ou serviçais, né? Exatamente. Muito obrigado. Há relato também que a fazenda era visitada por muitos sacerdotes, né? Sacerdotes, bispos. Sim. Porque a Santa Missa era frequentemente celebrada lá, né? Então tinha essa... Eles tinham, a Zélia e o Jerônimo tinham um cuidado muito especial em acolher sacerdotes e bispos na fazenda. Então, por esse motivo, né, eles sempre aproveitavam para que fosse celebrada a Eucaristia, né? Lá, eles tinham uma devoção muito grande, né? Propriamente a Eucaristia. E sabe-se, inclusive, da situação de 2 padres que foram expulsos da diocese deles e que foram acolhidos por Zélia na fazenda e que depois ela conseguiu reintegrá-los com seu bispo.
Então mostra o amor que ela tinha ao sacerdócio. É por isso, né, o exemplo dos filhos, né? A vocação. E ela era uma mulher audaciosa, podemos dizer assim. Era uma cristã valente, né, audaciosa, corajosa. Né? Ela foi certa vez até o Duque de Caxias, que era o primo dela, e disse: você me dê os presos políticos que estão com você, que eu vou levá-los para a fazenda e vou cuidar deles. Assim, então, vocês vejam de que ela era uma mulher exemplar. Com esse processo de beatificação, nós vamos pedir a quem? Quando a gente já pode fazer oração para ele? Já? Claro, já existe até uma oração própria. No santinho que é distribuído, né, aqui já tem uma oração na qual existe que nós fazemos, e que é a oração chamada para a beatificação do casal Zélia e Jerônimo. O pedido é para ser feito ao casal. Ao casal, exatamente. Nós temos que rezar e pedir a intercessão do casal diante de Deus, desses servos de Deus, da Zélia e do Jerônimo, pela beatificação deles. Não é um pedido individual, né? Nós temos aqui uma força dupla. São dois intercessores, né? Imagina, você tem um advogado, né, e você vai ter dois. Então você tem que recorrer justamente a eles, porque a beatificação não se dará de forma isolada. Né? Então, evidentemente, se Deus nos atender nos nossos pedidos, né, concedendo-nos as graças, será por intermédio justamente deles, dos dois, né? Considerando os dois. E aí, o que a gente tem que pedir? Só para lembrar, todas as quartas-feiras nós temos a novena perpétua lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, onde se encontram as relíquias justamente do casal. E a gente vai pedir o que especificamente? O que a gente tem que pedir ao casal? E para ele interceder por quê? Que causa? O que quiser. Mas tem alguma causa específica? Qual é a sua necessidade no momento? Você pode pedir para isso. Então, pode ser família, pode ser por uma doença, pode ser por um problema, por um emprego. Né? Por exemplo, lá no livro de solicitações, tem justamente para tudo isto. Né? E relatos, inclusive, depois de terem conseguido, né? Para conquistar um emprego, passar num concurso. Né? Geralmente é mãe, é pai pedindo pelo filho para poder... né, passar na OAB, né, tem lá também, né, tem uma moça lá que escreveu, né, que ia fazer o concurso. Então, as causas se diferenciam. Não é só porque Zélia e Jerônimo, por ser família que está nos apresentando, que a gente tem que pedir uma causa específica, de repente, somente para isso. Não. Eu posso pedir aquilo que eu achar de que eu necessito neste momento. Né? Então, num outro livro que fica na nossa secretaria, onde são relatadas as graças alcançadas, né? Lá nós temos, é bem verdade, a reconciliação entre esposos, né? A reconciliação entre irmãos. Há relatos, né, de irmãos que não se conversavam mais, que estavam estranhos, que estavam frios, e começaram a rezar, e de repente no outro dia já começou a ter uma reação. Né? Assim, há um caso, por exemplo, né, que até eu estava citando ali, e que eu gosto muito de tocar nesse assunto, que nós tivemos lá na paróquia uma moça que foi fazer a crisma. Ela é moradora da Rocinha, e no decorrer, no meio do curso, nós descobrimos de que ela não era casada, né? Vivia maritalmente há 20 anos, né,
Mas, no entanto, o seu marido não queria casar na igreja. Não podia nem ouvir falar de igreja e muito menos de padre. Então, não se podia tocar desse assunto dentro de casa. Nós tivemos que falar para ela que ela não poderia fazer a crisma, né? Até porque ela não estava podendo comungar, né? Então, por ser um sacramento, ela não poderia receber algo, porque não poderia nem sequer participar da Eucaristia também, não faria sentido nisso. Mas mesmo assim deixamos que ela permanecesse no curso, porque você vai fazendo o curso e o dia que regularizar a tua situação, você faça a crisma, né? Se daqui 1 ano, 2 anos, enfim, não sei. Mas ela soube, daí tomou conhecimento de que nós tínhamos a devoção a este casal e ela começou a rezar. Ainda nem tinham chegado ainda os restos mortais ainda lá. Só tínhamos, por enquanto, só o momento, o quadro, né? Para a devoção. Aí ela começou a fazer a oração e não comentou nada, ficou quieta em casa. E qual não foi a surpresa dela? Um dia, quando ela chega dentro de casa, o marido se dirige para ela e pergunta: quando é que nós vamos casar na igreja? Casualmente, todos os anos nós fazemos na paróquia também o casamento comunitário, que é a regularização dos casais que estão vivendo há mais de 5 anos e que gostariam de santificar o seu matrimônio. Então ela aproveitou, né, entrou no grupo daquele ano dos casais. Ela casou lá na igreja e acabou fazendo a crisma. Realizou o sonho dela. Como o senhor falou, já é a graça alcançada, né? Já entra para os méritos. Exatamente. Já um outro relato que tem lá, que não entra no caso de família, mas ele relata de que ele fez uma solicitação para fez a novena, né? Ou seja, participou de 9 missas, 9 quartas-feiras, né? Rezando justamente ao casal e pedindo a intercessão deles, e que ficou curado de um problema urinário que ele tinha, né? De uma infecção urinária. Então, quer dizer, e por aí vai. Nós poderíamos dar outros tipos, né, de relatos de que mostra de que a graça de Deus, quando o coração se abre justamente para Ele, e sobretudo com esta possibilidade de ter intercessores que possam nos ajudar, nos aproximar justamente dessa graça, ela vem em abundância para a nossa vida, né? Esses testemunhos documentados, eles entram no processo? Vão entrar, porque é um livro que a gente registra, e nesse livro vai entrar no processo, porque lá consta, nós pedimos para colocar o nome da pessoa, endereço, telefone e e-mail, né? E outros dados, né? CPF, essas coisas, porque é importante para mostrar para um futuro contato, se for necessário. Mas para a conclusão do processo tem que ter um milagre, não é isso? Como o senhor estava falando, né? Essas graças, né, entram no processo, mas para confirmar, né, a beatificação, né, para elevá-los aos altares, precisa ter um milagre comprovado. Sim, a priori sim, né? Tem que ter um milagre. No entanto, já se fala de que o último santo brasileiro, São José de Anchieta, não foi necessário um milagre, que bastaram as suas virtudes, né? Se for por isso, as virtudes desse casal, elas são gritantes. Né? Nesse sentido, né? Claro de que a igreja fará um estudo minucioso. Nós vamos agora receber a visita de um historiador enviado pelo Vaticano, que deverá chegar no mês de setembro ou outubro, em que ele vai fazer todo um levantamento biográfico do casal, e deverá ficar aí uns 20, 30 dias, né, por conta da associação, né?
E então é como se ele fizesse uma tese, né? Então ele vai aí desenvolver aí depois dele talvez desenvolver umas 500 páginas. Daí ele vai dar o parecer dele para a causa dos santos, né, lá no Vaticano, sobre a vida do casal. Então esse parecer de um historiador credenciado junto à Santa Sé é muito importante para a Santa Sé, porque é ali que eles vão conhecer a vida. É como se a gente fosse conhecer a vida de um santo, digamos assim, né? Eu não conheço o Padre Pio, ouço falar de Padre Pio, quero saber algo da vida dele, daí me dão um livro lá, uma biografia para eu ler, daí eu leio aquele livro lá de 200 páginas, me encanto, me entusiasmo, me apaixono pelo santo Padre Pio, né? Então assim, é mais ou menos isto, né? Então ele vai ter que desenvolver tudo isto. Hoje as relíquias se encontram na sua paróquia, né? Na Gávea, Sim. Nossa Senhora da Conceição. Sim. Tem além da novena de quarta-feira, a gente precisa... ela está exposta? Tem algum critério para a visitação? As relíquias não ficam expostas. Elas foram colocadas numa pedra de mármore. Então, os ossos da Zélia e do Jerônimo, eles foram colocados numa urna de acrílico. Essa urna de acrílico foi colocada dentro de uma urna de madeira. E essa urna de madeira foi colocada dentro de uma urna de acrílico. Então, e foi tapada, fechada pelo arcebispo no dia. Ele benzeu e lá, então elas estão lá nesse canto. E a visitação pode ser feita do horário das 8 da manhã até as 18 horas. Né? Todos os dias. Então pode-se chegar lá, por exemplo, colocar a mão. Eu mesmo tenho por hábito de passar por lá, de rezar, de colocar a mão, né? E por morar lá ainda tenho o privilégio de ir sozinho quando a igreja está fechada, de ir lá na frente do túmulo e rezar, né? Já fui até tarde da noite, às vezes até perto da meia-noite. E lhes digo que eu não vi na alma nenhuma, não tem perigo nenhum, né? Bem que eu gostaria de ver, bem que eu gostaria. Eu chego a fazer até esforço para ver se eu vejo a Zélia e o Jerônimo, né? Mas não consegui ainda vê-los. Assim, então é um momento muito íntimo, né? Uma graça toda especial poder estar ali com eles, né? Rezando sobre aquela urna, porque você sente realmente que emana um poder, né? Há uma energia, há algo extraordinário. É Deus que se comunica com você por intermédio dos seus servos, né? Então, não pode ficar expostas por enquanto. Por que razão? Porque só quando eles forem declarados beatos é que pode ter uma relíquia exposta. Então, quanto servos, eles têm que ficar dentro dessa urna fechada, lacrada. Inclusive, vou contar aqui um fato, né? Quando foi tirado o corpo do Jerônimo, os restos mortais do Jerônimo, foi encontrada a aliança dele. Que bonito. Muito. A gente queria muito que aquilo servisse como uma relíquia, né? Botar numa redoma, imagina, para os casais tocarem, né? Pedir, enfim. Mas não foi permitido, não pode. Enquanto não eles serem declarados. Mas fica tudo guardado para quando? No local. Lá no local. Junto com os ossos deles. Tudo que pertencia a eles está guardado lá dentro. Não pode sair nada dali. Está lacrado. Só quando o processo for concluído? Somente quando for concluído. E vai permanecer lá na sua paróquia mesmo, depois da conclusão? Pois é. Uma coisa é certa, né? Ela será a igreja mãe.
né? Mesmo que no futuro venha a ser construído um santuário, se aumentar a devoção, eu tenho certeza que será, porque eles serão grandes intercessores, né? Eu acho que só a vida deles é muito grande diante de Deus, né? Então pedir em nome deles, eu acho que traz muitos benefícios nesse sentido. Então, a devoção aumentando, certamente a nossa igreja ela é pequena, né? Então, mesmo que seja feita uma transferência no futuro, ela lá será a igreja mãe. Haverá, portanto, uma relíquia especial. Sempre vai ser, né? Como, por exemplo, da Aparecida do Norte, né? Saiu a imagem da igreja matriz, foi para a Basílica, né? Mas ficou sempre a pequena lá, como referência. Ela não morre, né, por conta disso. A associação também se mantém, né? A associação se mantém, por enquanto, e ela pode mudar também de endereço, se quiser. Sim, e mesmo depois da conclusão do processo, aí ela vai também ser mantida aí para obras de caridade, né? Como o senhor falou. Bom, a associação, terminou o processo, a associação pode acabar. Não tem necessidade de continuar, né? Porque ela foi criada com esta finalidade. No entanto, juridicamente, nós registramos a Associação Cultural Católica Zélia e Jerônimo. Ou seja, ela pode desenvolver outras atividades, além destas, paralelas, né? Como exemplo, a associação da Aninha Chica, a associação da Irmã Dulce. A associação da Irmã Dulce hoje tem 2 hospitais. Então, a associação da Aninha Chica tem um orfanato. Então, se os fiéis que vão crescendo, vão entrando na associação, eles podem querer de que a associação é uma forma também de levar ao conhecimento e à devoção, né? Quer dizer assim, de repente, uma creche, um orfanato, um hospital, um lar, né? É uma forma de levar o conhecimento do casal e propriamente a devoção a eles também, né? Como nós temos hoje o lar de São Francisco, o lar de Padre Pio e assim por diante, né? E hoje, então, a gente tem as novenas toda quarta-feira? Todas as quartas-feiras, às 18 horas. Né? É o dia que se realiza a novena lá na paróquia. Todas as quartas-feiras, a novena perpétua. Então vai ser sempre acontecer. Chova, faça sol, vai ter novena. Sempre acontecendo. Seja feriado, seja dedicado a um santo, é mais um que vai ser que tem. É novena perpétua. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Onde fica a fazenda dos filhos aqui no Rio? Então, a fazenda deles, me foge agora o nome do local, né? Eu sei que eles fica pertence à diocese de Nova Friburgo. Então, por aqueles lados, né? Mas é um nome estranho que eu... por mais que eu tente gravar esse nome, eu não consigo. Você acaba sempre me esquecendo, né? Depois que Jerônimo faleceu, o Zélio viveu ainda mais tempo? Olha, a Zélia, ela depois que o Jerônimo faleceu, ela viveu 10 anos cuidando do pai. E depois, então, ela vai ser religiosa e dura mais 2 anos.
Quantos anos ela veio falecer? Ela tinha quase 70 anos. O senhor tinha algum santo de devoção antes? Tenho até hoje. O senhor fala assim com Muito carinho. né? O senhor passa pra gente assim. Ser apaixonado por eles. O senhor está passando uma paixão que está nos deixando. É, apaixonado, justamente. Seu jeito de passar está nos deixando apaixonados. O senhor está falando assim com muita paixão. Porque eu acho de que Deus me trouxe essa história. Deve ter sido por alguma razão. Não foi. E realmente, quando eu conheci a história do casal, eu me apaixonei por eles. Chegou a chorar? Não convém eu dizer aqui. Mas é uma história comovente, extremamente comovente, né? Eu acho que eles são um exemplo magnífico. A vida deles é extraordinária, extraordinária. Existe relatos sobre a vida dos filhos deles? Sim, inclusive um dos filhos fala-se também de que morreu em odor de santidade, que foi frei e que morou em Petrópolis. Alguém de vocês tem a Bíblia da Ave Maria aqui? Tanto Jerônimo quanto Zélia morreram de morte natural, com enfermidade. A Zélia, o Jerônimo, ele morreu repentinamente, e a Zélia, ela morreu de uma doença nos ossos, na coluna. É provável que naquela época não se sabia se poderia ser um câncer, alguma coisa nesse sentido, né? Ela era noviça quando ela ficou com esse problema, né? E, portanto, ela recebeu uma permissão especial da superiora para que ela pudesse fazer os votos perpétuos. Então, ela morreu como religiosa, sim, né? Só uma informação, se o senhor confirma, a fazenda ficava na cidade do Carmo, no Cantagalo? Do Carmo, exatamente, é isso aí. Perto do Cantagalo. Isso, exatamente. Eita, nomezinho difícil para eu me lembrar, gente. O pessoal do Carmo, se estiver me vendo, vai me apedrejar. É assim, porque vão achar de que eu estou... Essa aqui Quem foi o tradutor dessa Bíblia? Monte Marés? Não, da Ave Maria. Frei João José Pedreira de Castro, filho do casal. Está aqui. Da Ave Maria, né? É, da Ave Maria. Foi ele que traduziu para a língua portuguesa, né? Foi esse que eles falam de que teria morrido também como santo. E um fato também extraordinário é que não deixa de ser também um fato até histórico, porque à medida que a gente vai estudando a vida deles, a gente vai descobrindo algumas coisas que a gente não sabe, que parece que ficaram no esquecimento, né, propriamente da história. Eu não sei se vocês já ouviram falar do trono de Nossa Senhora em Petrópolis. Já ouviram? Pois quem fez esse trono de Nossa Senhora foi justamente o filho deles, esse frei José de Castro.
Só que o mesmo arquiteto que fez o Cristo Redentor foi o que desenhou o trono de Nossa Senhora. Imagina, esse é histórico. E está lá em Petrópolis e foi abandonado e esquecido. Parece-me que é uma senhora que cuida hoje daquilo lá, né? E, infelizmente, quem sabe no futuro se desperte a atenção das nossas autoridades, porque damos tanto valor justamente aqui para a imagem do Cristo, né? Do Corcovado, e o mesmo autor é o que projetou o trono de Nossa Senhora. E fica onde esse trono? Pois ó, eu fiquei conhecendo agora há pouco tempo, eu nem sabia que existia. Fiquei sabendo por conta justamente desses fatos aqui, né? Que estão entrelaçados à vida justamente da história deste casal, aí dos seus descendentes. Mas eu oportunamente quero até conhecer. Um casal que é amigo meu, que são meus amigos, eles me disseram de que essa senhora, que é muito conhecida deles, é que estaria cuidando desse monumento lá em Petrópolis. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, só para finalizar, eu queria que o senhor comentasse sobre o fato da relação da Inhaxica, da profecia, porque assim, a vida de Zélio Jerônimo foi planejada por Deus de tal forma, né, que houve uma profecia. Sim, não foi isso? Foi. É interessante porque quando eu recebi esta incumbência, né, de começar esse trabalho, eu chamei uma pessoa para fazer o levantamento histórico. Eu não teria condições de fazer esse levantamento sozinho, né, até por conta das minhas atividades. Então, eu me lembrei, na minha época em que eu estudei em Roma, que eu conheci a postuladora das causas de santos aqui no Brasil, né? Que era a irmã Célia, não é Zélia, Célia, é com C, né? Que nós carinhosamente brincávamos com ela, que era a mãe de santo do Brasil, né? Porque ela fabricava santo, né? Porque foi ela que descobriu a Madre Paulina, que é a fundadora, inclusive, da congregação dela, foi ela que deu os primeiros passos. Foi ela que entrou com o processo da Inhaxica, foi ela que entrou com o processo da irmã Dulce, né? E por aí vai. Uma porção, ao Frei Galvão, inclusive, também, né? E então eu pedi para quem estava fazendo para mim essa pesquisa, que eu fosse até São Paulo atrás da irmã Célia para conversar com ela, e se ela poderia pegar a nossa causa. Só que a irmã Célia já estava muito idosa, já com problema nas pernas, né? Já não podia mais caminhar, né? E quando o rapaz chegou para ela e relatou o fato da irmã Zélia, ela botou as mãos na cabeça e disse: eu estou atrás desta mulher há anos. E daí ela contou que a Inhaxica tinha feito uma profecia sobre ela. E como ela fez o processo da Inhaxica, ela sabia da história. Então ela disse que os pais da Zélia, quando a Zélia era pequena e manifestava o desejo de ser freira, os pais foram até a Inhaxica, que era viva e que já tinha essa fama de santidade, né, já naquele período, enfim.
E daí o pai da Zélia disse: olha, essa minha filha quer ser freira. O que a senhora tem para dizer para ela? Ela disse: eu vou rezar para Nossa Senhora da Conceição, né? Que era a devoção, né, particular dela. Ela fechou os olhos, rezou. Aí ela disse assim: minha filha, olhando para Zélia, você não vai ser freira agora. Você vai se casar com um homem muito santo, vai ter muitos filhos com ele, vai doá-los para a igreja, e só depois que você será freira. Isso está no processo da minha Chica. Está lá arquivado. Diz assim. E a irmã Célia, apostoladora, queria muito conhecer a história dessa mulher. E ela ficava perguntando: mas aonde que está essa mulher que ela fez essa profecia e não aparece, né? Então Deus quis mostrar para ela, né, presenteá-la, depois de tantos bens que ela fez pela igreja do Brasil, mostrar para ela que ela existia, que o processo dela também estava vindo a caminho, assim, né? Bem, gente, então, muito obrigada, Padre, pela sua disponibilidade, pelo seu testemunho de amor, porque o que nós vimos aqui, né, foi um amor por esses santos, né? Quer dizer, eu já estou colocando-os como santos, né? Não, já estou elevando-os. Particularmente, nós podemos chamá-los de santos, né? É como devoção pessoal. Não há problema nenhum. Eles já são reconhecidos pela Igreja de Deus como servos, né? Nas cartas de São Paulo, ele escreve para a comunidade, para as comunidades, chamando-os os santos, né? Então, todos nós somos chamados à santidade, na verdade. Então, a partir do instante que somos batizados, já somos santos. Assim, nós nos corrompemos com o pecado e com o tempo, né? Mas a graça santificante de Cristo, que vem sobre nós, nos santifica novamente. Então, não há problema nenhum de dizer, né? Dizer, assim, sobretudo, claro, o reconhecimento público dessa santidade, ela vem, né, a partir da experiência que a gente passa a ter com eles, né? Foi assim que a igreja, para poder reconhecer, né, esses homens e essas mulheres que receberam a homenagem dos nossos altares, né, e da vida pública, foi através do reconhecimento da própria comunidade, né, que o reconhecia, né, já como santos, né? Então, na verdade, nós podemos dizer, a vida deles nos inspira e nos fortalece e nos deixa, né, com a coragem de dizer que eles são santos. Muito obrigada. Obrigada por esse testemunho de amor que o Senhor nos deu aqui, né, e dedicação a esses servos de Deus. E deixamos uma lembrança para o Senhor, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Conceição. Exatamente. Eu achei que tinha. Então, desde já, pela intercessão dos servos de Deus, a gente vai fechar os nossos olhos, né? Eu queria também, no final da nossa oração, que o Senhor desse a bênção para a gente. Tá bom.
nossas vidas nesse momento, nas mãos desses servos de Deus, que eles possam interceder por nós nessa caminhada terrena, que eles possam nos guiar, mostrando sempre como parâmetro, como referência, quem é o nosso Senhor. Que através do seu exemplo, possamos nós também sermos exemplos de santidade, de caridade, de fidelidade à igreja, de fidelidade ao amor de Deus, de compaixão, de amor. Que é exemplo de Zélia e Jerônimo. De Zélia e Jerônimo, onde podemos ser exemplos de família, exemplos de filhos, exemplos de irmãos, exemplos de senhores, exemplos de servos. Dá-nos, Senhor, seguirmos esse exemplo. Dá-nos, Senhor, termos certeza de Ti, que somos vencedores, que somos vitoriosos, Senhor, pelo Teu amor. Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição e pela presença também, invocação dos nomes dos servos de Deus, Zélia e Jerônimo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar, sim. A Jesus se entregar, vale a pena tentar. Vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós, tem nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem nome é Jesus, o caminho e a luz. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver.